Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Ao catecismo diz que nós somos guiados pelo magistério em comunhão com o bispo de Roma e o sucessor de Pedro, certo? Catecismo 85, páginas 77 e 66. O pilar da nossa fé não é só escritura, pastor, é magistério e tradição. Por que o magistério e tradição? Porque foi confiado ao magistério e à tradição, à escritura. Pregação oral dos apóstolos, como diz a história eclesiástica de Cesareia, lá no 3º século. É simples entender isso. A Bíblia também fala que muitos falsos profetas irá contradizer, irá degrinir essa igreja. Como? Como a Bíblia. Usando uso pessoal. Para o quê? Para o caminho da verdade ser caluniado. Vamos achar que o pastor Rafael Paba falando do purgatório. O cara fez 2 vídeos falando do purgatório, usando base da Igreja Católica, né? Os livros que prova, tal, etc. Mas é um tiro no pé, cara, porque a Bíblia tem evidência bíblica do purgatório. E que é o segundo vídeo dele, não vou entrar no segundo, eu quero entrar no primeiro. E nós seguimos o magistério, que foi confiado a verdade. Efésios 3:10. É simples entender isso. Que acho que é o segundo ou terceiro vídeo. Não vou esticar muito não, porque é sempre a mesma ladainha. A igreja já combateu isso. Essa passagem estaria falando que algumas pessoas precisam... E essa passagem que está falando é 1 Coríntios 3, do 13 em diante. Iam passar por um tempo de sofrimento, de purgação dos seus pecados, para que depois ele fosse ao paraíso, ok? Essa é a principal base para a doutrina do purgatório. Vai falar o seguinte, aqui ele fala o seguinte, se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O que é esse detrimento? É justamente ali o purgatório. Vai sofrer um pouco. Essa obra que não permaneceu, essa pessoa que teve a obra que não permaneceu, sofrerá por um tempo ali no purgatório, ok? Essa é a principal base do purgatório. Bem, contra isso, contra essa argumentação, e principalmente contra esse texto... É simples, esse texto, Paulo, ele quer nos dizer o que? Aquele que vai direto e aquele que a construção arcou com os danos, pegou fogo, mas será salvo passando pelo fogo. É simples entender isso. Tanto que a Bíblia diz fogo. É um fogo que vai limpar a pessoa para a pessoa entrar na glória. Porque na glória só entra santo. Só o justo que chegar à perfeição. Mateus 5. Para os amigos protestantes. É só. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o purgatório é para deixar você puro de todas as transgressões, pecado que não leva à morte, pecado que não leva à condenação. Tiago, 1 João 5,16. São pecados que você vai lá no padre, se confessa e será perdoado. É simples entender isso. Paulo deixa bem claro no texto. 1 Coríntios. E o cara tá usando esse texto para distorcer, porque a igreja baseia também o purgatório, não só nesse texto, mas segundo Macabeus 12, diante fala também. Olha só. 13. 1 Coríntios 13. Se a obra de cada um aparecerá o julgamento.
irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Olha só, cara, a recompensa. Se a construção resistir ao construtor, receberá a recompensa. A obra em vida. Que obra é essa? Que obra os apóstolos pregaram? É só você se inspirar e basear na pregação dos apóstolos. Como os apóstolos encerraram a sua carreira. Como os apóstolos pregavam ali o evangelho. Como eles encerraram a carreira. Tanto que a Bíblia fala, Hebreus 3:7, lembrai do vosso guia que encerraram a carreira. Porque eles são um modelo para a gente chegar à graça, à glória. Paulo fala assim, 1 Coríntios 11, 1, 2, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você chegar a essa perfeição, imitador de Cristo, verdadeiramente imitador, os caras abandonaram tudo para edificar a igreja. A diferença, hoje em dia a gente não tem essa graça. É o mundo corruptível, é o mundo prostituído. Nem todo mundo chega a 100% a essa graça, a essa santidade. Por isso que Deus, o purgatório, para mim, eu vejo, é a misericórdia de Deus. Você pode ser salvo. Levou uma vida totalmente de caminhada, comunhão, buscando, renegando o pecado. Aí no finalzinho você tropeça como o rei Salomão. Deus vai te jogar lá no calabouço? Não, meu irmão. Você vai pagar o que você fez. Esse pecado que não leva à morte. Olha só, cara. E o cara tá usando esse texto, destruindo, ó. Se a construção resistir ao construtor, receberá a recompensa. E se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, ó, passando de alguma maneira através do fogo. Só você pegar em 1 João do 5,16. Há pecado que leva à morte. E há pecado que não. Reze por eles. É aqui que nós temos que rezar por eles que estão ali, porque eles não podem fazer nada. A nossa oração, a Santa Missa, tem esse respaldo, porque está em comunhão com a cabeça. Nós rezamos por esses que estão no purgatório. Aqueles que já estão no inferno não tem como fazer mais nada, meu querido. É só no dia de julgamento. A misericórdia triunfará. É simples entender isso. Por isso que o discípulo amado João fala: reze por eles. É isso que a igreja entenderam. É isso que a tradição segue. Como Judas Macabeus fez ali. Um pranto. Sacrifício para aqueles homens que morreram na guerra. Hoje nós temos a Santa Missa, a graça de orar ali. Quando você vai para a Santa Missa, você lá, a primeira intenção lá, intenção para a família do fulano, ciclano, que morreu, etc. Missa do 7º dia. É simples, cara. Pensei que era a Bíblia protestante. Esses livros católicos é engajado na Bíblia. Que a igreja católica não pode fazer doutrina sem base bíblica, sem aprovação do magistério. E principalmente contra esse texto, no sentido de como os católicos interpretam, eu vou dizer o seguinte: o primeiro deles é: vamos analisar o contexto. Observe bem, nós sabemos, e todo mundo sabe, que eu posso utilizar um texto fora do contexto e aí eu posso fazer a Bíblia dizer o que eu quiser. Não é isso que os pastores coaches estão fazendo hoje? Eles utilizam a Bíblia fora do contexto e aí podem falar o que quiser. Pois bem, nesse caso aqui, no capítulo de 1 Coríntios 3, se você ler todo o capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era do próprio Senhor Jesus Cristo. Então estava tendo divisões nessa igreja. Então nós precisamos entender que esse capítulo foi escrito com Paulo tendo essa visão. Ele estava querendo dirimir uma situação que estava ali na igreja de divisão, pessoas que estavam se dividindo em grupos. E aí ele está escrevendo a respeito disso e ele coloca esse texto no meio disso, no meio daquilo que ele está argumentando que as pessoas deveriam se manter unidas, ok? Então, traduzindo, o que Paulo está querendo dizer aqui é que, olha, não importa quem pregou para você, não importa se foi Paulo, não importa se foi Apolo, não importa o que... Cara, o cara já... Olha só, cara. Não, esse texto fala que Paulo está condenando divisão, serve para vocês. É 1 Coríntios 1,10.
Olha só, 1 Coríntios 10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, porque vocês continuam com as suas divisões. Paulo está condenando, abominando, e a Bíblia proíbe divisão. Ó, ele quer catar esse texto aqui, ó, em 1 Coríntios 3, 14. 3, 14, 15. Olha só, a dimensão. Aqui Paulo está falando de um tema. Aqui, 2 Coríntios, a sabedoria suprema. Já está falando da sabedoria que foi dada a ele. Sabedoria revelada a ele. 1 Coríntios 3 ali, verdadeira causa das dissensões. Ele está querendo colocar esse texto aqui. Paulo está falando ali das divisões. Não, Paulo, sim, está alertando. Por quê? Números 16, e você vê a revolta de Coré. Ele está falando sobre isso. Tá tendo o que ali? Eu sou discípulo de Pedro. Eu sou discípulo de Paulo. Eu sou... Para o quê? Para as pessoas não se envaidecer. A realidade é Cristo. Cristo enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho. Não se tá apegado. Eu sou discípulo de Pedro. Para se vangloriar, não, cara. Olha só, cara. Aqui Paulo já está falando, ó. Olha só, você pega aqui, ó. A vós, irmãos, 1 Coríntios 3, não vos poder falar como um homem espiritual, mas como carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite para beber, e alimento sólido, que ainda não podeis suportar, nem ainda agora. Ou podeis, porque ainda sou carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contenda, não será porque sois carnais, e procedeis de um modo total humano. Quando entre vós diz eu sou de Paulo, ou de Apolo, ou de... Não é isso um modo de pensar totalmente. Pois, quem é Apolo e quem é Paulo? Simples servos, cujo intermédio abraçaste a fé, e isso conforme a medida que o Senhor repartiu em cada um deles. Plante Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Assim nem os que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. Olha só. Que planta ou que regra são iguais, cada um receberá a sua recompensa, segundo o seu trabalho. Nós somos operários de Deus, mas vós o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei a fundamento, mas outro edifício sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro, diverso daquele que já foi posto. Olha só, aí você vai ver que Paulo está retratando, Paulo está destruindo uma contenda, que ali eles querem colocar outro fundamento. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Fundamento de homens. Paulo está abominando esses fundamentos de homem, que já pôs outro fundamento, é Cristo. E o pastoreio é Pedro que pastoreia esse fundamento, essa igreja de Cristo. Nós somos meros discípulos. Homens simples mortais, mas dotados da sabedoria do Espírito Santo que pousou sobre a igreja. E Paulo vai deixar aqui bem claro, ó. Aquele que prega, aquele que anunciou, aquele que deu a vida para essa igreja vai ter a recompensa. Que recompensa é isso? Aquele que arcou fogo, arcou com dano, vai direto. E aquele que pegou fogo e resistiu, vai passar por um sofrimento temporário, mas vai ser salvo, vai ser liberto. Por quê? Para chegar à verdadeira perfeição. Olha só, o texto, cara, por isso que vocês têm que seguir o magistério. Interpretar a escritura por conta própria é perigoso, cara. Ó, 1 Coríntios 10, Paulo, ele condena a divisão, abobina a divisão. Mateus 12 aqui, que fala que toda divisão será destruída. Em 1 Coríntios 3 ali, do 1
ao 4 ali você vê a divisão, a contenda que está acontecendo ali. Vocês são carnais, etc. E o pastor, ele quer fazer o quê? É interpretar a sua maneira. Por quê? Para negar. Se eu morri na graça pregando, por exemplo, se eu fui martirizado lá nesses países que mata cristão, pregando a palavra, dando a vida pelo evangelho, eu vou direto, meu irmão, porque eu morri dando a vida pela igreja, pelo evangelho, renunciei às coisas do mundo, renunciei ao pecado e estou vivendo uma vida de santidade. Deus vai me jogar lá no inferno, e se eu fraquejar um minutinho, desviar, Deus vai me jogar no inferno? Não, por isso que tem essa graça. Será salvo, passando pelo fogo. Olha a visão do pastor, cara. Presta atenção. Não vou esticar muito esse vídeo dele, porque eu vou ficar o dia todo aqui, cara. Eu tenho outros pastores para mostrar. Se foi Paulo, não importa se foi Apolo, não importa. O que importa é que um dia nós vamos comparecer diante de Cristo, diante de Deus, e nós seremos julgados pela nossa obra. Nós vamos ser julgados pela nossa obra. Então, o contexto aqui não é Paulo tentando explicar uma doutrina do purgatório. Na verdade, se você ler antes e depois do texto, você vai ver que Paulo está falando a respeito dessa divisão. Então, primeiro, Paulo está falando, olha, não importa quem pregou para você, um dia você vai se comparecer diante de Deus e vai ser julgado pelas suas obras, ok? E aí eu não vou tratar a respeito de salvação pelas obras. Depois... Tá bom, vou dar um pause aqui esse vídeo aqui. Olha só que interessante. Você pega agora em 2 Coríntios, os protestantes eles são tão cegos. Paulo ele está repreendendo divisão. Uns queriam seguir Pedro, uns queriam ser discípulo de Pedro, outros queriam ser discípulo de Apolo e outros queriam ser discípulo de Paulo. 3 divisão. 3 fundamentos que os caras queriam fundar. Um fundamento em Pedro, um fundamento em Apolo e um fundamento em Paulo. O fundamento é Cristo. O fundador é Cristo, por quê? Para ter uma só igreja, para não ter divisão que você vê hoje em dia nessa atualidade. Tá nessa atualidade. O pastor ele é tão cego. Eu sou discípulo de Edir Macedo, uma divisão. Eu sou discípulo de Agenor Duque, 2 divisões. Eu sou discípulo de R.S. Soares. Eu sou discípulo de Valdemiro Santiago. Não, eu sou discípulo de Rodrigo Silva, o L. White, adventista. Eu sou discípulo dos Testemunhos de Jeová, 6. Eu sou discípulo de Rafael Pablo, da sua denominação, Rodrigo Mocelin. Olha só, cara, quantos fundamentos, quantas divisões. Eu imagino Paulo nessa realidade, o que Paulo iria falar, cara. E o foco dos caras os caras tá errado e tá mostrando que ele está com a verdade. Olha só, divisões, cara. O cara quer refutar a igreja, mas não presta atenção no versículo bíblico. Tá falando deles mesmo. O que são essas divisões? Que é contra Cristo, que é contra o evangelho. Vai pregar um evangelho que, por exemplo, do Edir Macedo. Vai seguir Edir Macedo. A salvação é Edir Macedo. Esse é o pensamento que estava ali. Filipenses 2:2, Paulo fala para estar no mesmo sentimento. A mesma comunhão, porque fomos batizados num só Espírito. 1 Coríntios 12:13. 1 Coríntios 12:28, Deus constitui os apóstolos. Por que os apóstolos? Porque os apóstolos vão ensinar essa comunhão. As apóstolos de 42 perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Você pega em 2 Coríntios 11:4. Infelizmente, se você for ler as cartas paulinas, você vai se converter mesmo. Porque Paulo, ele fala muito de divisão. Gálatas 1:7, não há 2 evangelhos. Só apenas pessoas que semeiam a confusão. E querem perturbar o evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Que é outro espírito. E as pessoas vão aceitar de bom agrado. Olha só, cara. Porque Paulo, ele perseguia a igreja. Devastava a igreja. Atos Apóstolos 22, do 1:5, ele perseguia essa doutrina. Gálatas 1 ali, 14, você vai ver, eu persegui de morte essa igreja. E me tornei membro dessa igreja.
Sou menor apóstolo abortivo. 1 Coríntios ali 15. Ele fala. Então, meu irmão, o purgatório ele deixa bem claro, tanto no Novo Testamento e no Velho Testamento. 1 Pedro 3, 19, Isaías 22, 21, 20, Isaías, acho que é 21. Não vou esticar muito não, porque... Olha só. Isaías. Vamos ver se é isso mesmo. 24, 21, ó. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a malícia celeste, e os reis do mundo sobre a terra serão amontoados como um prisioneiro num calabouço. Serão encerrados numa prisão, ó, e depois de muitos dias serão castigados. Ó. Olha só que interessante. É simples entender isso. Mateus. Você pega Mateus 18, 34. Ou Mateus 12. Olha só. 18, 34, ó. 32, ó. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, e te perdoei toda a dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu compreender-te de teu companheiro de serviço? Tá ruim esse óculos, cara. Como eu tive piedade de ti. Olha só. O Senhor aqui é Deus. Teve compaixão. E perdoou toda a dívida. E esse rapaz não perdoou a dívida que o outro estava devendo a ele. Olha só, cara. Essa parábola aqui é muito interessante, cara. É só apenas palavra para contar fato verídico. E o Senhor, encolarizado, entregou ao goze até que pagasse toda a sua dívida. Assim vós tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar os seus irmãos todo o seu coração. Olha só, cara. Que você já vê, cara, na realidade. Se arrepender, cara. Que aquele ladrão lá entrou na glória? Ele se arrependeu de todo o coração. Salve Maria, aqui é a segunda resposta à mentira protestante. Salve Maria, sempre virgem.